Caros amigos, desejo de paz e luz, a esperança e a expectativa que os bons espíritos encontrem sempre ressonância em nossos corações, em nossas mentes. Nos encontramos para conversarmos sobre a segunda parte do capítulo 37, que tem por título A Preleção da Ministra. Ministra veneranda, como é de costume para eles dentro da colônia espiritual Nosso Lar, vai conversar, vai fazer uma palestra para alguns assistentes pré-relacionados para este evento. O assunto do tema da noite, o assunto que vai ser a palestra, é sobre o pensamento. Ela traz para nós, e aí nós gostaríamos de salientar com os irmãos, a necessidade de cada um de vocês, aqueles que realmente quiserem aprender e estudar, a voltarem ao livro, pegarem o livro e leiam com cuidado o capítulo. A ministra traz para nós algumas ideias acerca do pensamento, distribuídas em 4 ou 5 tópicos aproximadamente. Nós não conseguiremos abordar todos esses tópicos aqui. Não é que seja impraticável, ficaria muito longo, muito extenso, cansativo para os irmãos que nos ouvem, ou então nós teríamos que multiplicar os vídeos do capítulo de uma maneira muito grande também. Então, escolhemos um determinado caminho, vamos conversar sobre esse caminho, convidando a todos a conhecerem, a interagirem, a lerem e estudarem acerca do livro e do capítulo em especial, ok? Ela começa dizendo para nós assim: encontram-se em nosso meio, e a plateia contava alguma coisa perto de 1000 assistentes, encontram em nosso meio alguns irmãos que se admiram muito de chegar ao nosso lar e encontrar a colônia espiritual relativamente parecida com o planeta Terra. Dizem os Espíritos para nós que a nossa sociedade terrena é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. E aí ela complementa o raciocínio dizendo assim: encontraram aqui após a desencarnação, quer dizer, passou-se a vida e desencarnou, voltaram ao mundo espiritual, encontraram lá utensílios, linguagens, moradias, característicos exteriores de natureza e de ambientação muito similares aos encontrados e descritos aqui na Terra. Inclusive este foi alguns dos assuntos relacionados nos vídeos, nos capítulos anteriores, depois convidamos nossos irmãos também para ver. E a ministra diz assim: nós precisamos entender que tudo começa numa força criadora chamada pensamento. O pensamento é uma força criadora de onde se manifesta, de onde provém todas as criações que o homem concebe no seu mundo exterior. Tudo nasce no nosso sentimento, tudo nasce no nosso pensamento, e a partir desse pensamento nós materializamos. O pensamento, o processo evolutivo, ele não dá salto. Não é o fato de estarmos encarnados e pensarmos sobre um determinado quinhão, vamos desencarnar e vamos mudar o pensamento de uma maneira radical. Isso definitivamente não existe. O pensamento e o sentimento do espírito desencarnado é muito parecido, muito próximo daquele que ele guardava quando estava reencarnado. E o processo evolutivo se dá gradualmente tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Agora, vamos lá. Frase de André Luiz que nos fala assim: o plasma divino, o hausto do Criador, a força nervosa do Todo-Poderoso. Nele vivem e se movimentam todas as criaturas e mundos, como peixes imersos no oceano. Vejamos bem, o universo como criação, segundo André Luiz, é a exumação, é a exteriorização da força nervosa do Todo Sábio de Deus nosso Pai. Isto é absolutamente inconcebível para nós. Nós apenas conseguimos falar isto ou trazer isso no campo da filosofia. Conceber é inabordável para nós. Mas filosoficamente nós conseguimos compreender que o universo é a
resultado da força nervosa do todo sábio de Deus. E o universo criado pelo Pai espelha a perfectibilidade do próprio Pai, porque é obra dele. Razoável, não é? Espelha as perfeições todas do Pai por ser obra do próprio Pai. Da mesma maneira, um especialista em arte consegue identificar uma obra-prima como sendo de um autor A ou de um autor B. Por quê? Porque aquela obra expressa o pensamento e o sentimento de um autor específico. Da mesma forma, meus irmãos, pedimos ao Pai simbolicamente, pedimos ao Pai uma pequena parcela do seu universo, e dentro dessa pequena parcela, esse pequeno lote do universo, construímos o nosso próprio universo. Então, nossa família, nossa saúde, nossas finanças, nossa sociedade, o nosso mundo, tudo o que nos circunda individualmente, tudo o que circunda a sua vida individualmente e a minha individualmente, é resultado, é a materialização daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. Então, cada homem, cada ser, cada filho de Deus pede ao Pai a concessão de uma pequena parcela do seu universo e constrói naquele ambiente, a partir do seu psiquismo, o seu próprio universo individual. Então, o meu universo pessoal é detalhadamente construído a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que eu sinto. E aí voltamos à perfectibilidade da criação do Pai. Da mesma forma que o universo criado por Deus é perfeito como o próprio Pai, o meu universo, o seu universo, os nossos universos traduzem as dificuldades que nós carregamos dentro da nossa intimidade. Por quê? Porque são obras nossas, são criaturas nossas. Os nossos pensamentos são como nossos filhos. Eles criam, recriam, progridem, avançam. Um pensamento errôneo, ele repercute por um tempo indefinido. Um pensamento correto, também como cria nossa, vai repercutir por um tempo infindável. Nossas vidas são detalhadamente materializadas, digamos assim, a partir daquilo que nós sentimos e pensamos. Razoável pensar que, se tem alguma coisa errada exteriormente, é porque tem alguma coisa interiormente que precisa ser pensada e reavaliada. Não é verdade? Apenas uma linha de pensamento trazida por irmã veneranda e, obviamente, colhida de outros livros também. Convidando nossos irmãos a interagirem conosco, a conhecerem o livro, a lerem. Vamos estudar e meditar juntos. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.